gente dá acesso ou possibilita que essas pessoas participem da estrutura, dando acesso para essas pessoas tirarem o mínimo dessa desigualdade que há de participação, de engajamento no esporte e tal, como elas são, como elas se identificam, né? Ou a gente não tem transformação. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Wagner Xavier de Camargo, professor na Universidade Estadual de Campinas, e o entrevistador é o professor Dr. Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal, bem-vindas, bem-vindos. Aqui é o nosso projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, é o nosso canal Esporte e Sociedade. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da USP, da Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e também coordenador desse projeto, em que a gente tem como objetivo dialogar com acadêmicos, acadêmicas e também profissionais e pessoas envolvidas no campo do esporte sobre questões sociais que envolvem o esporte e levar esses diálogos, essas reflexões ao público em geral, através desse canal aqui, o Esporte e Sociedade. A entrevista de hoje é sobre discriminação de gênero no esporte, e para isso nós convidamos o professor Wagner Xavier de Camargo. O professor Wagner, ele é professor na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Ele é graduado em Ciências Sociais e mestre em Educação Física, também pela Unicamp. É doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina e também doutor em Estudos Latino-Americanos na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. E seus estudos estão voltados especialmente para expressões dissidentes de gênero e sexualidade no esporte. Então, essa aqui é a segunda parte da entrevista com o professor Wagner. Espero que vocês gostem. Agora eu te pergunto, Wagner, como essas formas de discriminação de gênero, né, já tem explicado bem esse conceito, como essas formas de discriminação de gênero se manifestam no esporte? Como você percebe isso acontecendo no esporte? E se você puder dar alguns exemplos também, e como isso se constrói no esporte, se manifesta, eu agradeço. Boa pergunta. Eu acho que ela se manifesta de várias formas e dependendo do sujeito e de onde ele se encontra, né? Eu acho que considero que o exemplo mais clássico aí, que a gente tem acompanhado, os desdobramentos, né, são as ofensas entre torcidas, ou das torcidas entre outros grupos, ou das brigas entre torcidas, ou até de torcedores individualmente falando, quando eles ofendem outro de outro clube. E às vezes a gente flagra, a gente não precisa estar no estádio para flagrar isso. A gente, às vezes, está na rua, ou está né, numa reunião de amigos, num churrasco, a gente flagra essas discriminações de gênero sendo desferidas, né? Claro que devido a esses anos todos que a gente passou no Brasil, de conservadorismo, né, da ultradireita aí, da extrema-direita, e de todas essa, assim, o tiozão do pavê que saiu do armário, né, aquele modo de dizer, mas aquele tiozão que sempre era engraçado, brincalhão, e falava um monte de besteira, e que antigamente você dava risada para, enfim, não prolongar o assunto, né? As pessoas, elas, eu acho que houve uma situação muito... A pandemia, né? A pandemia, ela trouxe uma situação que todo mundo praticamente saiu do armário, né? Não foi só o tiozão do pavê, né? Então, assim, a gente está com uma baixa tolerância para qualquer coisa, né? Para qualquer opiniões. Então, assim, não dá mais na reunião de domingo de família, quando existem essas reuniões, porque cada vez menos tem reuniões de famílias, né? Assim, tipo, estou generalizando pelo universo que eu tenho contato, né? Quer dizer, porque a situação está muito delicada, né? Então, essas manifestações contrárias, assim, né, de preconceitos, as discriminações de gênero aparecem nessas conversas, né? Só que hoje elas tendem a ser rebatidas, né? Eu estava até numa roda de conversa com estudantes nessa semana, falando exatamente sobre preconceitos raciais e de gênero, né? Aqui na Universidade Estadual de Campinas. E estudantes jovens e tal, e eles colocam, né, assim, tipo, não se tolera mais, né? Então, pode-se ouvir uma frase, duas, três, mas a partir da quarta, quinta frase,
né, algum corretivo, eles chamam de corretivo, né, algum corretivo vai ter ali, né? Então, assim, um presta atenção, um se liga, né, alguma coisa assim, né? Eu não sei, do meu ponto de vista, não sei se eles têm o jeito próprio de falar, mas eles dão um recado, né? Eles dão um recado. Então, assim, não há mais tolerância para discriminações desse nível. Assim, na nossa conversa, a gente estava focado mais nas questões raciais, né? Com o racismo disseminado, etc. Né? Mas a gente pode fazer um contraponto com as questões de gênero também, né? As transfobias, as LGBTfobias em geral, né? Antigamente, aí, há uns 30 anos, por exemplo, a gente tinha o seguinte cenário, né? A gente tinha, em geral, né, gays no armário, ou gays muito efeminados, né, que eram escrachados socialmente, lésbicas que mantinham relações com né, mulheres que mantinham relações entre si, amigas que moravam assim para sempre felizes, né, dividindo a casa e justificavam assim, nossa, olha só, a gente combinou, então, né, é isso e tal. Então, assim, né, me lembro de um casal de amigas da minha tia, da minha mãe, né, que assim moravam juntas, dividiam um apartamento e assim até hoje não se reconheceram como lésbicas, né? Então, vejam, mas são de uma geração dos anos 60, 70 que isso era impensável, né? Apesar do mundo ter mudado, ainda algumas coisas continuam. Mas é isso, né? Então, assim, esse era o cenário. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então a gente tem os gays, mesmo falando dos gays, né? Os homens gays, efeminados ou não, muitos nem entram no armário, né? Outros desenvolvem relacionamentos heterossexuais, né? Mas não necessariamente afiliados a uma orientação sexual única. Tem héteros, por exemplo, já, isso é conhecido, inclusive, em pesquisas aqui no Brasil, né? Héteros, chamados héteros passivos, né? Ou seja, são héteros que mantêm relações heterossexuais, mas que separam essa dimensão do sexo e preferem sexo com homens, enfim, né? Aí estão aí os HSH, né? Os homens que fazem sexo com homens para provar isso, e enfim, tem uma longa lista de pesquisas sobre isso, né? Mas, enfim, voltando às formas de discriminação no esporte, elas se manifestam dessa forma, ainda há isso, né? Então, assim, porque aí tem um outro fenômeno, que é quando o indivíduo está, o sujeito, né? O indivíduo está no coletivo, né? Então, se pensar numa torcida, por exemplo, né? Às vezes a pessoa vai na vibe da torcida, né? Então ela ofende alguém, né? Ela grita contra aquilo que ela acredita, às vezes, porque ela está na massa, né? Mas mesmo as torcidas hoje, se a gente analisar as torcidas que são antifascistas, elas assumem um discurso também anti-homofóbico, antimachista, etc. Então, assim, tem um desdobramento disso. Assim, eu diria que o mundo do futebol, ele tem se transformado bastante, né? Então, não dá para a gente falar que é uma coisa ou outra, ou só uma coisa ou só outra, né? De qualquer forma, assim, a gente vai dessas discriminações de torcidas para manifestações individuais. Por exemplo, não é tão comum várzea, futebol de várzea de mulheres, mas eu já vi por aqui em Campinas, né, em Barão Geraldo, meninas jogando em campos de futebol. Então hoje tem uns olheiros, uns espectadores ali, né, assistindo. Então, assim, talvez isso antigamente não houvesse, talvez houvesse discriminações ali, gritando contra essas mulheres que estivessem jogando, né? As chamando de sapatão, lésbicas, machas e aquelas outras ofensas todas, né? E a gente vê em quadras society, né? Aqui perto de casa tem um complexo de quadras society, por exemplo, eu conheço um time pequeno de homens trans jogando, né? Então, para o público em geral que passa, às vezes olha de longe, nem sabe identificar que são homens trans, se são homens, enfim, né? Se são cisgêneros, se são trans e tal. Mas é legal a ocupação desses espaços, porque cada vez mais essa ocupação e essas manifestações que não são normativas, elas explicam didaticamente para a sociedade que essas discriminações relacionadas a gênero não fazem sentido, né? Então não faz sentido você ofender uma pessoa
por ela estar praticando a sua modalidade, ou fazendo aquilo que você gosta de fazer, ou estando no mesmo espaço que você, por exemplo, num parque, né, ou numa represa, alguma coisa assim, só porque ela se expressa de uma outra forma. Então, fechando a minha resposta, né, quando a gente analisa essa situação social que o Brasil se encontra, né, de um pós-governo de direita, né, ainda engatinhando para retomar as questões todas progressistas de um governo mais aberto, né, de esquerda, quer dizer, supostamente de esquerda, mas com algumas tendências mais de esquerda e não tão radicais de direita, a gente percebe que as pessoas, apesar de haverem, né, manifestações, de existirem manifestações discriminatórias, elas estão contidas, né, ou não se explicitam muito, ou quando se explicitam, né, elas são muito graves, e aí são punidas, a pessoa vai presa, etc, etc, né? Então, é um pouco isso, assim, há um momento delicado que a gente está passando, em que as pessoas, mesmo as pessoas muito preconceituosas, já perceberam que elas não vão conseguir continuar falando aquilo que elas querem falar da cabeça delas. Essa ideia de, é minha, como é que é? Opinião, né? É o meu direito de expressar, o direito de expressar a minha opinião e tal. Né? Elas não vão conseguir, né? Apesar de ainda existirem essas poucas manifestações aí. O que eu tento pensar é isso, na verdade, diminui em número, mas aquelas que se explicitam de fato acabam sendo muito violentas, né? Que eu acho que talvez seja uma tendência, né? É um pouco isso que a gente vê. Esses dias eu presenciei uma briga de trânsito que eu não gostaria de ter presenciado, né? Assim, o cara desceu e apontou uma arma para o carro de trás, né? Eu estava aqui em Campinas, perto da minha casa, numa via de passagem, né? Eu estava um carro para trás do cara que estava sendo ofendido ali. Nada aconteceu e tal, mas o cara da S10 desceu e apontou uma arma para o cara de trás porque o cara de trás buzinou para ele passar no semáforo. Então, tudo bem, nada aconteceu, mas poderia ter acontecido, né? Isso que eu chamo de questões extremas, né? Então, por causa de uma buzinada, poderia ter tido um assassinato ali, né? A sangue frio, com uma arma que o cara tirou e saiu da caminhonete. Então, isso é muito grave, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, que nem aquele rapaz estava fazendo uma festa, não foi? Do PT ano passado, retrasado, ano passado, acho que já deu mais de um ano já que ele morreu. E ele, enfim, toda uma questão lá, mas o outro chegou atirando, o matou e tal. Quer dizer, é isso. Quando as coisas fogem do controle total, passa de uma linha que não tem volta, né? Então, o que eu penso sobre essas discriminações de gênero é que diminuíram então, em menor número, mas aquelas que se explicitam, que chega à mídia, que alguma coisa acontece, elas são muito graves, né? A mesma coisa se a gente pensar em feminicídios, né? Tem aumentado exponencialmente os feminicídios, ou seja, morte de mulheres por motivos banais, né? Eu me lembro de um caso há uns 2 anos, né? Que uma discussão entre um casal que já estava junto há muitos anos, né? Ele palmeirense, ela acho que corintiana e tal, assim, foi irreconciliável a discussão, ele simplesmente a matou, né? Quer dizer, da onde esse sujeito, por que esse sujeito fez isso, né? Assim, da onde ele tirou que ele precisava eliminar a outra pessoa só por uma rivalidade clubística, que é uma coisa tão comum em todas as cidades, em todos os lugares, sempre tem gente da mesma família, torcendo para times diferentes e tal. Quer dizer, isso nunca foi uma questão, né? Agora está passando a ser essa questão. Então, o que eu penso é isso, né? Que algumas discriminações de gênero relacionadas a mulheres e outros sujeitos sexualizados, elas estão agudizadas, têm sido agudizadas. Elas estão cada vez mais, quando elas se explicitam de fato e passam de uma linha que não dá para voltar, elas chegam aos finalmente, né? Mata, enfim, uma coisa violenta nesse nível. Legal, Wagner. E aí, então, perguntar o outro lado dessa história, né? Então, assim, quando você diz que quando as discriminações acontecem, elas são muito mais fortes, né? Mais agudas, mais violentas, né? O termo que você usou. Então, a minha pergunta é assim, eu sei que não tem uma solução mágica, mas quais caminhos seriam possíveis
para diminuir, pelo menos, ou quem sabe até resolver esse problema no campo do esporte. E aproveito e já emendo uma outra pergunta. E como o esporte pode contribuir para isso diminuir na sociedade também, né? Então, o que é possível fazer para diminuir essa discriminação de gênero no esporte? Como o esporte pode também contribuir para a sociedade? A segunda parte, porque eu emendei, né? Quando você deu o exemplo desse grupo de pessoas trans que jogam futebol, né, num grupo e que eles estão mostrando que não importa, né, sua identidade de gênero, não importa sua orientação sexual, não importa nada, você está jogando bola, né? Então, assim, me parece que o esporte tem esse potencial, né, de talvez até um potencial bastante destacável, até de vanguarda aí em relação a outros campos da sociedade, de mostrar que realmente não importa, né, nada, né, a identidade de gênero da pessoa. Mas, enfim, voltando às duas perguntas, o que a gente pode fazer para combater essa discriminação de gênero no esporte, como o esporte pode contribuir para que isso seja expandido para outras esferas da sociedade? Eu vou voltar um nível. Na verdade, eu vou alinhar sua pergunta, as suas perguntas. Eu vou alinhar suas perguntas, né? Eu vou voltar um nível aí e dizer o seguinte: o esporte é uma vitrine e essa vitrine precisa ser mais aproveitada, né? Em geral, a vitrine ela sempre, não sei se eu posso falar isso ou não, mas ela essa vitrine, ela, deixa eu pensar uma palavra aqui, ela é positiva. Cria-se uma ideia de que assim só preciso mostrar coisas bonitas, esteticamente perfeitas no esporte e tal, né? Ela é meio rasa, né? Ela é estereotipada, né? Ela é, enfim, construída de uma forma assim, meio acrítica até, né? Então, eu acho que a primeira coisa de tudo é a gente tentar transformar o esporte mais verdadeiramente, né? Transformar o esporte no inverso, né? Ou seja, que ela seja uma vitrine não só para os heróis, mas também para quem não é, né? E para as heróis e heroínas, mas para quem não é. Na verdade, há uma diferença entre heróis e heroínas aí. Os homens são muito mais valorizados do que as mulheres no esporte, né? Assim como na sociedade tem uma desigualdade de gênero salarial, etc., né? De condição. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Não só heróis e heroínas, mas também, assim, o esporte é composto daqueles que também passaram e não tiveram sucesso, daqueles que foram considerados fracassados ou fracassadas ali, daqueles que fizeram boas marcas. Quer dizer, a gente olha para os Jogos Olímpicos, por exemplo, um decatleta que ficou em 6º lugar, né? Pô, o cara é um decatleta, né? 10 provas, assim, o cara ficou em 6º lugar, né? Pensando num exemplo, assim, bem... Ou aquela mulher trans, né? Que foi para os Jogos Olímpicos e ficou, sei lá, em 10º lugar, não sei, uma coisa assim, no levantamento de peso, né? Então, assim, quem são essas pessoas que habitam o esporte, né? Então, como o esporte pode ser mais generoso com elas, né? Como essa vitrine pode se inverter? Eu penso naquela coisa que aconteceu nos anos 90, né, do movimento da Queer Nation nos Estados Unidos, né? Queer Nation, né? Que foi o seguinte: muitos homens gays afeminados eram chamados de queer, e queer nos Estados Unidos é um xingamento, né? De tanto eles levarem xingamento na cabeça das boates, né? Ouviam aquelas agressões, você é queer é uma coisa estranha, uma aberração e tal. Eles pegaram e falaram assim, quer saber? Eu acho que ao invés da gente se ofender com isso, a gente tem que transformar isso num chamamento de empoderamento, né? Então, o movimento queer, naquele momento, e o Queer Nation, transformou o queer numa espécie de palavra de orgulho, né? Então, eles não eram mais gays, afeminados, ou lésbicas masculinizadas, mas eram, na verdade, queer, né? Então, foi uma espécie de invenção, né, de uma categoria acusatória para uma categoria de motivo de orgulho, né? Então, pensando nesse movimento de inversão, acho que o esporte podia tentar fazer isso. Mas verdadeiramente, por que eu falo verdadeiramente?
Porque a gente vê essas coisas acontecerem, né? Acontece um caso de racismo, daí a FIFA pede, a FIFA como entidade máxima de organização do futebol, pede para os jogadores do próximo jogo entrar com uma faixa no racism, né? Não racismo, não ao racismo e tal, né? Mas isso tudo é muito midiático, isso é muito só para inglês ver, né? Só assim para as pessoas verem, olha, tá tudo certo, tá tudo bem. Os órgãos, as federações, as confederações têm que pensar políticas extremamente pontuais mesmo em relação a essas questões de gênero e sexualidade no esporte, né? Eu penso isso, né? Como teórico da área, defendendo isso tudo. Então, a partir dessa inversão, né, a gente consegue alinhar umas coisas assim concretas, né? Então, quando o COI, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, se retira no final de 2021, não foi isso? Que ele falou, determinou lá, olha, a gente tem que, a pessoa é importante, né? A gente não vai mais controlar a testosterona, né? As federações façam o que quiserem e tal. Todo mundo achou, nossa, que progressista, que legal, tal, não sei o quê. Mas foi uma situação, mas eu já tinha escrito um texto até na época, dizendo assim, isso tudo é pernicioso, esses princípios que o COI chama de igualdade vai abrir a caixa de Pandora para cada federação fazer o que quer. E aí foi isso que a gente está vendo. Então, assim, a federação de rugby imediatamente já baniu atletas trans, né? A federação, a World Athletics no atletismo falou, olha, a gente vai controlar o mínimo do mínimo, é 5% de testosterona, não sei o que tal. Cada uma das federações mundiais de esporte foram colocando isso em relação às pessoas trans e pessoas intersexo. Então, quer dizer, o COI jamais poderia ter se alijado de uma coisa tão importante, né? Se de fato não era para controlar e se de fato ele queria que algo fosse assim equânime, né? De acessibilidade, de inclusão tal, ele deixasse isso de forma explícita, coordenando as ações casadas com essas federações. Então, sem políticas micro nessas federações, a gente não vai conseguir transformar nada. A gente não vai conseguir. Porque é a mesma discussão das cotas. Ou a gente dá acesso, ou possibilita que essas pessoas participem da estrutura, dando acesso para essas pessoas tirarem o mínimo dessa desigualdade que há de participação, de engajamento no esporte e tal, como elas são, como elas se identificam, né? Ou a gente não tem transformação, né? A gente não vai conseguir pensar nada partindo desse esporte branco, cristão, heterossexual, barra heteronormativo, que a gente tem desde o século XIX, porque basicamente o esporte é o mesmo, né? Então, quando você pergunta, né, como o esporte pode funcionar, eu acho que ele pode funcionar dessa forma, né, se repensando e pensando políticas micro para exatamente, de fato, né, permitir o acesso dessas pessoas, né? Isso acontece, né? Por exemplo, eu estava num festivalzinho de uma academia, um festival de natação de uma academia, em que tinha caras que nadavam, estou falando só do masculino, né? Que eu estava observando. Caras que nadavam já há bastante tempo, super desenvolvidos, tipo assim, caras tipo Michael Phelps. Mas tinha cegos nadando junto, tinham pessoas negras ali, que eu não perguntei, mas né? Quem eram aquelas pessoas negras ali, né? Tinha um homem trans nadando junto. Eu não sei se todo mundo conhecia, mas eu o conhecia. Então, não sei se as pessoas sabiam que ele era um homem trans. Ele também não precisa andar com uma faixa ou com uma placa no pescoço dizendo que ele é um homem trans. Mas eu sabia que ele era um homem trans. Ele estava nadando ali. Então, nesse festival dessa academia, que é uma academia periférica, nem é muito importante, nem é conhecida aqui na cidade de Campinas, estava rolando esse festival de nado, assim, generalizado, tinha até um grupo de bebês com uma coreografia e tal, em dado momento, né? Então, nesses festivais, nesse nível micro, estava rolando isso, né? Agora, a pergunta é, a sua pergunta é, como que esse esporte midiático, né, de alto nível, que é televisionado, como que ele pode permitir isso, né? Então, assim, ele tem que se repensar.
Porque é isso, se não se repensar, não adianta, porque as disrupções vão acontecer dentro dele, né? Então, a primeira coisa que eu responderia é isso. Agora, como pensar... eu acho que tem um jogo aí, entre duas palavras que você falou, né? Como pensar em vencer as barreiras e propor soluções, né? Eu acho que uma primeira coisa é diminuir essas barreiras. Se a gente pensar, fazer uma alusão à barreira dos 10 metros, dos 110 metros lá do atletismo, é diminuir um pouco essas barreiras, né? Para que sejam acessíveis, para serem ultrapassadas por mais pessoas, né? E a partir daí, essas pessoas estando presente no nível competitivo, no nível decisório, né? Por exemplo, como auxiliares técnicos, né? Mesa de arbitragem, né? Juízes de linha, né? Enfim, essas pessoas estando nesses níveis também, participando do esporte, talvez essas pessoas consigam trazer outras soluções, coisas que não foram pensadas ainda, né? Soluções, não sei, alguém já me perguntou, soluções inclusivas? Eu não sei, inclusão é um fenômeno bastante complexo, né? Assim, para a gente agora, né, pensar, falar, inclusivas, mas que seja no caminho de uma espécie de inclusão, equalização de oportunidades, de participação, né? Enfim, eu acho que isso não está excluído do nível, de um alto nível de rendimento, né? Eu acho que não, eu acho que isso é possível, né? Agora, como veio uma outra pergunta para mim em dado outro momento, será que seria o caso de criar uma outra categoria? Eu não sei, por exemplo, para as pessoas trans? Eu não sei, tem que perguntar para elas, né? Dos atletas e das atletas trans que eu conheci até hoje, com quem eu fiz pesquisa, com quem eu convivi, com quem eu corri junto ou pedalei junto, etc., elas preferiam se classificar na categoria de gênero que elas estavam transicionando. Ninguém falou em, eu quero competir na categoria trans, né? Mas isso não significa que é uma verdade única. Isso não significa que, enfim, é isso que é para ser. A gente tem que investigar. Pesquisas com pessoas trans faltam, tanto no nível ali mais duro do crescimento e desenvolvimento, da questão da pré-puber e puber, da transição toda de gênero nesse período ou mais tarde, quanto questões na área social, né? Socialização de pessoas trans, por exemplo, tem poucas pesquisas ainda sobre futebol de mulheres trans no Brasil, futebol de homens trans no Brasil, né? Tem grupos de pessoas trans aí nos SESCs da vida que jogam vôlei já há anos, eu conheço vários, e eu não conheço muitas pesquisas, conheço uma só de um rapaz, o Teófilo Brito, lá do Rio de Janeiro, que pesquisou atletas trans no vôlei, né? Assim, atletas amadores e tal, né? Então, quer dizer, precisariam de mais pesquisas também na área social, pesquisas sociais, com relação a essas pessoas no esporte, sejam amadoras ou não, né, ou de rendimento, enfim, é isso que eu penso. Não sei se eu consegui responder, Renato, agora você me diga. Sim, perfeito. Inclusive, você entrou em temas interessantes que eu até ia te perguntar, você já respondeu sobre os atletas trans, sobre as pessoas trans que participam do esporte. Eu acho que até um tema para uma próxima entrevista, Wagner, só para isso, porque existem muitas dúvidas também, né? E muitas dúvidas em termos tanto conceituais, tanto em termos estruturais também, quanto de o que fazer, né? Como você deu exemplo, né? Vamos investir então numa inclusão plena, né? Como a pessoa se identifica, quando a pessoa fez a sua transição, ela competir nesse gênero, né? Enfim, ou não, né? Ou criar, enfim, eu acho que você já entrou em temas que eu acho que são muito relevantes, mas que até merece uma outra entrevista, eu acho. Mas que eu acho que a grande mensagem é essa, que o esporte precisa pensar para combater a discriminação de gênero, ou qualquer outra discriminação, como o exemplo que você deu do racismo, pensar em transformações estruturais, né? Não simplesmente em campanhas de conscientização, porque eu estou de acordo contigo, assim, porque essas campanhas de conscientização, elas visam uma dimensão individualizada, né? Então, vamos conscientizar a pessoa
como se as ações das pessoas se organizassem, se justificassem de uma maneira meramente racional e individual, né? Então, o jeito que eu penso, eu ajo, então eu conseguindo mudar o jeito que eu penso, eu vou agir diferente. Mas a gente sabe que tem questões estruturais, históricas, sócio-históricas aí, que influenciam os modos de percepção, de decifração do mundo, que são estruturais, que a pessoa não percebe, e que não basta só conscientizar, precisa mudar essas questões estruturais, precisa mudar como a pessoa se entende o mundo, decifra o mundo, percebe algumas coisas, para aí sim a gente pensar nas mudanças, né, nas transformações. Então, eu achei muito interessante sua resposta nesse sentido, que, olha, tem que mexer na estrutura das federações, foi um dos exemplos que você trouxe e tal, e não simplesmente fazer a campanha, não vamos discriminar. Tá legal, isso é importante, mas precisa mexer na estrutura, na regra, nos critérios, por exemplo, de nível de testosterona, ou nos critérios de distribuição para esportes, participação mista, por exemplo, né? Exato. Eu concordo contigo, acho que é uma questão muito mais estrutural do que de campanhas para mudança de comportamento. Sim, eu penso nisso porque só, enfim, agregando alguma coisa que eu estava respondendo e indo de mais ou menos nesse argumento que você colocou, que quando eu vivi na Alemanha, a questão do antissemitismo e de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é muito presente na sociedade, né? Então, tem uma questão assim, olha, não pode discriminar e tal, né? Até uma questão meio persecutória em relação aos alemães, que tem que aceitar, não pode discriminar e tal. Só que eles tomam um caminho muito errado, né? A partir das 11 da noite, nos metrôs, né, tem uma televisãozinha fazendo as propagandas lá, e aí começa a aparecer assim, tolerância, seja tolerante, tolere, tolerância é importante, tolerância. Eu olhava aquilo ali e falei, cara, eu ficava pensando, tolerância não resolve nada, porque tolerância você tolera, ou seja, você suporta, né? E é isso que eu vi acontecendo no cotidiano, sabe? Tolerância em relação ao diferente, em relação a quem manifestava religião diferente, por exemplo, o judeu que aparecia com um negocinho lá na cabeça, no metrô, o muçulmano que aparecia, ou então o africano que aparecia todo travestido no metrô, tal, não sei o quê, né? Não rolava uma... Quando essa figura estava ali na massa branca, alemã, europeizada, entendeu? O turco, etc., rolava uma espécie de, tipo assim, sabe, um incômodo corporal. As pessoas começavam a se desviar, né? Davam a volta. Uma vez eu vi uma pessoa passando mal dentro do metrô e os alemães saindo da porta pisando, pisando não, mas pulando o corpo e saindo, ou seja, não estava nem se importando com o que estava acontecendo ali. A pessoa estava tendo um ataque epilético, entendeu? Enfim, mas o que eu quero dizer é isso, tolerância não resolve. Ou a gente vai na raiz do problema e ataca isso, né? Ou seja, no caso de gênero, por exemplo, ou de expressões outras, de expressões de gênero, ou, enfim, vamos nos ater ao gênero, né, para não entrar em religião e outras coisas, ou você aceita, né, aquela expressão, aquela forma de vida, aquela forma de se expressar, aquela cultura, etc., ou não tem conversa, né? Essa coisa de tolerância é papo para boi dormir, é muito superficial, é o que você está falando, ou a gente ataca as questões estruturais de como fazer, ou ficar nessa coisa só plástica, né, uma placa ali dizendo que a gente não é racista, ou que a gente não é LGBT-fóbico e tal, não vai funcionar, né? Isso é só para a televisão ver, para todo mundo ficar com a consciência tranquila, mas as violências vão continuar acontecendo. Perfeito. É isso, Wagner. Gostaria de te agradecer pela disponibilidade, te agradecer pela entrevista, por trazer pontos muito sensíveis, muito importantes da gente pensar frente às discriminações de gênero, mas a gente acabou até extrapolando para discriminações até de outras dimensões, né, de outras formas de discriminação, mas no final das contas convergem, né, em termos das suas causas ou até formas de combatê-las. Agradeço também por esse aspecto de conceitos que você trouxe, muito claros, assim, e que ajuda a gente a pensar de uma maneira mais ampla, né, e com menos preconceito, menos estereótipos, pensar até a perspectiva do estereótipo, né, que concordo com você, acaba sendo a raiz, né, das formas de discriminação em geral. Então, eu quero te agradecer
e espero que a gente possa também ter outras oportunidades de conversar aí para o futuro. Muito obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço aí, o papo foi super agradável, Renato. Obrigado aí, e força no projeto e divulgue para a gente passar para a galera aí. Beleza, com o maior prazer. Obrigado, viu? Obrigado. E agradeço a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima entrevista. Um abraço, até mais. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.